Bom, pessoal, nos vídeos que a gente viu até agora, a gente falou muito aí das propriedades, né, do container do Flexbox. Então, a gente deu uma olhada nas propriedades que definem um container, certo? E agora, pessoal, a gente vai começar a ver as propriedades que definem os itens de um container, tá? Então, como que a gente pode personalizar, customizar a exibição dos itens de um container usando propriedades que se aplicam a cada item individualmente, tá? Por quê? Porque as propriedades do container se aplicam ao container e todos os seus filhos, né? Todos os itens. Agora a gente vai poder aplicar propriedades individualmente em cada container, tá? Para customizar a exibição desse, aliás, em cada container não, em cada item, para customizar a exibição de cada item, tudo bem? Então, para a gente começar a trabalhar e ficar um pouquinho mais fácil de identificar os nossos itens aqui do container, vamos colocar um conteúdo em cada um deles. Vou colocar aqui A, B, C, D e E em cada um dos itens. Tá? Isso vai fazer com que cada item aqui apareça com a respectiva letra e vai ficar um pouquinho mais fácil da gente identificar, tá, o que é cada item aqui quando a gente modificar esses itens. Tudo bem? Então, a primeira propriedade aqui que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é uma propriedade chamada order, tá? Eu vou aplicar ela diretamente nos itens aqui, tá? Eu vou vir aqui, por exemplo, no terceiro item, que é o item C. Vamos quebrar essa linha aqui para ficar mais fácil. E aqui, além, né, da cor de fundo, eu vou colocar essa propriedade assim, ó, order -1. E vamos ver o resultado? Vou vir aqui na página e olha só, interessante. O meu item C pulou para a primeira posição aqui, né, dentro do meu container, tá? Então, usando essa propriedade order, pessoal, a gente consegue modificar a ordem em que os itens são exibidos dentro do container, tá? Por padrão, isso aqui vai ser 0, tá? Então, se eu colocar 0 aqui, ele volta para a sua posição inicial, porque todos são 0, então são exibidos na ordem que foram definidos aqui no HTML. Mas se eu colocar um valor menor do que 0, ele pula para antes, tá? E se eu colocar um valor maior do que 0, ele vai lá para o final, tá? E eu posso modificar também esses valores aqui, por exemplo, se eu quiser mudar completamente a ordem, por exemplo, inverter o B e o C de posição, eu posso falar que na verdade eu teria que alterar todos, mas, por exemplo, se eu quiser colocar o B depois do C, né? O C no final e aliás, o C na penúltima posição e o B na última posição, eu poderia fazer assim, ó, o B é 2 e o C é 1. Com isso, ó, o C está na penúltima e o B está na última. Então a gente consegue mudar as posições, mudar a ordem com que os itens são exibidos, tá? E aí, pessoal, uma dúvida que pode surgir é por que fazer isso, né? Por que eu não altero simplesmente a posição aqui no HTML? Que sentido tem eu usar essa propriedade, tá? Eu vou falar disso porque isso não se aplica só nessa propriedade. Outras propriedades do Flexbox também parecem meio inúteis num primeiro momento, mas elas têm muita utilidade quando a gente pensa, por exemplo, em media carries, né? Que são condições que a gente pode colocar no nosso CSS para falar, olha, se a tela for menor do que tantos pixels, utilize essas propriedades aqui. Se a tela for maior do que tantos pixels, utilize essas. Se for impressão, se for para exibir na hora da impressão, utilize essas propriedades. E aí a gente consegue modificar a ordem. Por exemplo, quando a gente exibe alguma coisa na tela do computador que tem bastante espaço, às vezes o cabeçalho, lá em cima tem um cabeçalho e um menu, por exemplo. Mas quando você vai exibir na tela do celular que o espaço é menor, você quer que o menu fique para baixo, que ele não ocupe o espaço lá no cabeçalho. Então você pode usar essa propriedade order, junto com uma media carry, né, que a gente ainda vai ver, para modificar a ordem que os itens são exibidos dependendo do tamanho da tela, por exemplo. Tudo bem? Bom, vamos tirar aqui o order, tá? Vamos deixar da forma como está por enquanto. A gente vai voltar, né, nessa propriedade quando estiver mexendo com media carry e tal. E agora eu quero mostrar uma outra propriedade que eu vou colocar aqui no item C, tá? Chamada flex grow.
tá? Grow é crescer, né, em inglês. Então aqui a gente está dizendo para o flex, para o item, que ele pode crescer e ocupar mais espaço dentro do container. Olha só o resultado disso aqui. Olha, todos os itens estão ocupando ali o mesmo espaço, mas o C ele cresceu, tá? E ocupou um espaço maior, tá? Então o que que esse flex grow aqui faz? O flex grow, pessoal, por exemplo, vamos dar uma olhada no tamanho do container. Ele tem 100% aqui da largura da minha tela. Eu vou tirar o flex grow rapidinho só para mostrar aqui para vocês. Então vou tirar ele. Volto aqui, ó, e ele continua aqui com 100%. Então eu tenho um espaço aqui no cantinho direito do meu container que está sobrando, que não está sendo usado por ninguém. O que o Flex Grow faz é, ele diz que um determinado item pode crescer para ocupar esse espaço que está sobrando, esse espaço que ninguém está usando. Então, como eu falei que o item C pode crescer, primeiro o Flex vai botar aqui o mesmo tamanho para todo mundo, e aí ele vai vir aqui no C e falar, bom, mas o C pode crescer um pouquinho mais. E aí ele vai aumentar o tamanho do C para ocupar todo o espaço do container. É isso que a propriedade FlexGrow faz, tá? A gente fala aqui, colocando, né, o valor 1, a gente fala que esse item pode crescer, tá? Porém, pessoal, eu não preciso usar simplesmente o valor 1 aqui, tá? O FlexGrow, o valor padrão dele, quando a gente não define nada, é 0, tá? Quando eu falo que o FlexGrow é 1, eu estou falando que esse item pode crescer mais do que os outros itens que são 0. Mas eu posso também colocar um valor 2, por exemplo, para fazer com que um determinado item cresça o dobro dos itens que são FlexGrow 1. Vamos ver como que isso funciona? Eu vou tirar aqui do C, por enquanto, tá? E eu vou colocar aqui no item a propriedade FlexGrow, tá? Com isso eu estou falando, olha, todos os itens podem crescer, tá? A ideia é que os itens possam ocupar todo o espaço ali da tela, tá? Então vamos ver, ó, todos eles cresceram e têm um tamanho mais ou menos parecido, tá? Tem um tamanho similar. Agora se eu vier aqui, por exemplo, no B e falar que o B ele tem um FlexGrow 2, o que vai acontecer? Ele vai crescer o dobro dos demais. Ó, ele vai crescer mais do que os outros. Tá? Não é exatamente o dobro do tamanho, mas ele pode crescer mais do que os outros itens. Tá? Então é isso que a gente consegue fazer com o FlexGrow. Uma coisa importante sobre o FlexGrow, pessoal, é que eu não posso colocar aqui números negativos, tá? Então, o FlexGrow, ou ele é 0, que é o padrão, ou ele é um valor maior do que 0, tudo bem? Então, vou tirar aqui por enquanto e vou mostrar aqui uma outra propriedade para vocês, que é a FlexShrink, que seria de reduzir. Se bem que eu acho que nesse momento aqui ela não vai fazer diferença, vamos ver. Vou colocar aqui Flex Shrink no B, mas como eles não chegam a ocupar o espaço todo aqui do container, então o B acaba ficando do mesmo tamanho. Agora vamos ver se eu encolhendo aqui o tamanho da tela, se o B muda de tamanho. Não, eu tenho que tirar esse wrap aqui para ele não descer. Todos reduzem nesse caso, né? Eles reduzem por igual. Então, nesse caso aqui não tá adiantando. Mas a ideia é essa, do Flex Shrink, é permitir que um item reduza de tamanho. Na verdade, não vai reduzir aqui por outro motivo. Estou fazendo uma confusãozinha aqui. O Flex Shrink, por padrão, ele é 1. Então, se eu quiser que ele reduza mais que os outros, por exemplo, aí eu tenho que alterar. E ó, vê só, o B ele está reduzindo mais do que os demais itens. Então, o que o Flex Shrink faz é isso. E se eu não quiser que ele reduza, né, o tamanho dele, aí eu posso colocar 0 aqui, e aí todos os itens vão diminuir, menos o B, ó, tá? Então, esse é o Flex Shrink, que é o comportamento aí contrário do Grow, e da mesma forma aqui eu só posso ter valores de 0 para cima, não posso ter valores negativos, tudo bem? E uma outra propriedade aqui bem legal que a gente tem, e aí é até legal eu falar aqui como que ela pode substituir, na verdade, a largura e a altura, é a Flex Basis, tá? Que seria isso aqui, ó, pessoal. Flex Basis. Flex Basis, pessoal, ela dá o tamanho
de um item, né, com relação ao eixo principal. Então, nesse caso aqui, como o eixo principal é horizontal, vai ser a largura do item, tá? Ele vai dar a largura básica, o tamanho base desse item. E a partir desse tamanho base, ele pode crescer ou diminuir aí de acordo com aquelas propriedades flex grow e flex shrink, tá? Então, nesse caso aqui, eu poderia, por exemplo, usar o flex basis para dizer que cada item, eu tenho aqui 5 itens, então cada item pode ocupar, por exemplo, 20%, né, do tamanho do container onde eles estão. E aí ocupariam todo o espaço. Vamos ver aqui como funcionaria? Vou colocar aqui, ó, 20%, tá? E fazendo isso, pessoal, essa propriedade ela vai se sobrepor à largura, tá? Ela vai, como é um container flex, ele vai olhar para o flex basis ao invés de olhar aqui para essa largura. Eu posso definir também uma largura e uma altura, porque quando eu estou falando do flex basis, eu estou falando aqui do eixo principal, né? Então eu posso definir esses valores aqui para poder definir a altura, ou caso o meu container aí tenha um comportamento mais avançado, onde, por exemplo, dependendo do tamanho da tela, ele é exibido como coluna ou como linha, então a gente pode definir também a largura e a altura, não tem problema. Mas o Flex Basis, ele serve para isso aqui, para dizer qual é o tamanho base no eixo principal, tudo bem? E pessoal, para nós fecharmos aí a conversa sobre as propriedades, né, dos itens de um container flex, quero mostrar uma última propriedade para vocês, que é a propriedade align self, tá? A gente viu lá nas propriedades do container aquela propriedade align itens. Então eu vou tirar aqui a altura do container. Ah, não, o container está com 100% da altura da tela. Tá certinho. Bom, deixa eu só conferir. Tá certinho. Então eu vou mostrar aqui para vocês novamente só aquela propriedade align itens, só para a gente relembrar. O align itens, pessoal, permite que eu diga com relação ao eixo cruzado aonde que os itens vão estar alinhados. Por exemplo, o flex end vai fazer com que os itens venham aqui para a parte de baixo da tela. Eu tenho lá o stretch, que vai fazer com que os itens cresçam, né, para ocupar todo o espaço do container. Nesse caso aqui não, porque eu tenho a altura definida, mas se eu tirar a altura, ó, aí eles aumentam de tamanho, certo? E eu posso, pessoal, ao invés de definir aqui o align itens, né, que é um valor que vale para todo mundo, eu posso usar também o align self. O que é o align self? O align self ele vai ter o mesmo papel do align itens, só que ele vai se aplicar a um único item. Então eu posso vir aqui no item C, por exemplo, e colocar align self e falar flex start, por exemplo. O que vai acontecer? Ó, tá vendo que todos os itens estão seguindo aqui o align itens stretch, né, que a gente colocou no container, mas o item C, ele está só aqui no comecinho, ó. Por quê? Porque ele está seguindo o align self flex start. Tá? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e jogar ele para o final, colocar um flex end aqui, ó, e aí ele vem aqui para baixo. Ou eu posso colocar todo mundo como align itens flex start e só ele ser stretch, por exemplo. Ó. Então, o align itens, aliás, o align self, ele permite fazer o que o align itens faz, só que para um item individual. Tudo bem? Pessoal, essas são aí as principais propriedades que a gente tem para os itens, né, de um container flex. E agora nos próximos vídeos a gente vai aprender a fazer alguns layouts básicos aí usando essas propriedades que a gente viu.